Ela não queria, ele queria. É uma exposição assim. E aproveitando que a gente está falando desse assunto de mulheres, doutor, a gente tem esse caso que está bem agora em evidência, que é o da Vitória, né? E eu acompanhei mais ou menos, assim, mais pela internet, né? Que foi bastante divulgado. Sim. E como que tá o andar aí desse caso, doutor? Olha, o caso Vitória teve uma mudança brusca recentemente. Eu entendo que ele está 90% esclarecido. Falta 10% que são provas. Tá. Exames de DNA, exames de cabelo. Agora, esse caso me lembra muito o Maníaco do Parque, que eu acompanhei inteiro. Eu também acompanhei muito. Inteiro. Eu estava esses dias Olha, também vocês no que documentário. Gostam de True Crime, assistam o meu canal que vocês vão adorar. Agora eu vou ficar só vendo o canal assista, dele. Porque é o seguinte, o caso, eu vou falar um pouquinho do caso do Maníaco do Parque. Uhum. É o psicopata obsessivo por mulher. Sim. Mas ele não era obsessivo por qualquer mulher. Ela tinha que ter de 20 a 22 anos, branca, magra, cabelo preto e comprido. O prazer dele era só o estilo isso. Que ele gostava. Outra coisa, sim. O caso dele, ele não quer ter relação sexual normal. Ele quer ter relação sexual com violência. Sim. Ele só se estimula com violência. E aí, ele era bom de lábia. Então ele parava as meninas da rua com esse aspecto físico, começava a conversar, dizia, eu sou fotógrafo, eu posso colocar você para fazer propaganda, e toda mulher adora isso. Ainda mais naquela época. E toda mulher quer ser modelo, toda mulher tem igual hoje sonho. Que a mulherada quer ser influenciadora, mesmo papo. Então, e ele contava essa história e elas acreditavam. E ele levava elas para o Parque do Estado, que é um lugar monstruoso, uma mata fechada. E ele ia lá, simulava uma fotografia até quando ele agarrava a mulher. Sim. Ele agarrava, ele fazia... Ele já agredia também, ele agredia, praticava o estupro, sim. E num determinado momento vinha uma raiva. Uma raiva e matava a mulher. Sim. Matava a mulher. Estrangulamento ou era facada? Ou... Não, tudo com a mão. Com a mão, não tinha arma, não. Não tinha arma, era da força bruta mesmo. Força bruta. E aí... Só que ele andava com elas bem mata Ele ia dentro. pra dentro da mata, bem sim. Pra dentro. Agora, o que eu vou contar, pouca gente sabe. Ele matava e ele ia embora. Ele deixou os corpos tudo próximo. Não era tão próximo. Juliana, ele voltava no dia seguinte. Pra olhar? Sabe por quê? Fazer sexo. Com cadáver. E morder. Morder? Morder, era o prazer dele. Morder o cadáver. Morder o cadáver, fazer sexo e morder. E ele fazia isso até o corpo começar a cheirar mal. Então ele voltava várias vezes. Voltava. Aí, quando o corpo começava a cheirar mal, essa acabou. E aí ele pegava outra. Aí ele pegava outra, porque ele ficava circulando. Ele ficava circulando Itaim, ficava no centro, Jabaquara, e jogando papo, e jogando conversa. Nossa, isso eu não sabia. Não era nem psicopata, era bicho mesmo. Não, ele era psicopata bicho, e... predador mesmo. Praticava necrofilia. Mas pera um pouquinho. Quando eu conto as minhas histórias, eu não conto só a história. Eu fui descobrir quem era Francisco de Assis Pereira. Sim. Eu fui atrás da infância dele. E na infância dele, eu descobri que com 8 anos, 9 anos, colocaram ele para trabalhar no matadouro de bois. E ele ficava olhando a maneira, que é uma maneira rústica de se matar o boi, que pega-se um martelo e dá uma martelada na cabeça. E ele ficava trabalhando, mas ele não dava martelada. Mas depois de um tempo, ele dava martelada. Daí ele já pegou... E também, isso é comprovado, sofreu abuso sexual de um homem parente. Então foi o abuso e esse convívio com a morte do boi. O convívio com a morte fez ficar mais comum pra ele. Não, obviamente ele já tinha um problema de cabeça. Isso agravou mais ainda. Agravou. E aí ele começou a fazer a mesma coisa com as meninas do mesmo jeito. São todas parecidas. Na cena do crime eu coloco a foto das 7. Você olha, parece irmã ou prima. Mas foi bem mais que 7, né? Então, o que nós levantamos com os delegados? Foram 11. Só que 4 reviraram tudo aquilo e não encontraram, e tá lá. Elas estão lá no mato ainda. Mas sabe por que não encontra? Porque aquilo é enorme. Eu fui com a minha equipe lá pra gravar, é uma coisa monstruosa. Não, é gigantesco. É uma mata, né? Mata ainda. Então tem 4 famílias que nunca encontraram. Agora eu vou te contar como que a polícia chega nele.
Uma das meninas, que era uma menina linda, moradora do Itaim Bibi, classe média alta, ele abordou essa menina, tá? E ele começou a ter até alguma coisa com essa menina. Porque ele pegou uns cheques dela e falsificou a assinatura e depositou. E essa menina sumiu. Desculpa, não é que ele teve alguma coisa. Ele aplicou a mesma história com ela, não quero errar. Ele aplicou a mesma história, levou ela pra lá. Pra mata. Só que ele pegou os que na época não tinha tanto cartão, ele pegou os cartões. Eu não sei se ele forçou ela a assinar ou ele falsificou, e depois de matar, ele fez o quê? Ele foi comprar capacete, coisa pra ele. E aí a família de classe média, a menina sumiu, e pronto, sumiu. Bom, foi cair no cheque. A polícia intimou ele. Ele foi sozinho, sem advogado, na maior cara de pau. Não, a menina sumiu. Minha namorada. Mentiu. Soltou essa dona. Soltou e falou, não, ela me deu o cheque para pagar. Porque eu sou uma pessoa pobre, ela tem posse. E a polícia não teve o que fazer, por quê? Porque não achou o corpo até hoje. Então por isso ele nem foi condenado. Não, nesse caso não teve solução. A família está sem a filha. Nossa. Bom, passado meses, encontra-se o primeiro corpo. Uma moça mordida, e aquilo ganhou veio pro... aí foi toda uma... Mas ninguém sabia quem era ele. Não, ficou uma comoção, tempão, até encontrar, e todo mundo com medo. Mas olha o azar que ele deu, que não tem crime perfeito nesses casos. Ele abordou uma moça na Praça da Sé, fez todo o processo, e na hora dela ir, ela desistiu. Ela ficou meio receosa, e ele deu um cartão para ela, cartão da onde é que era? Do lugar do motoboy onde ele trabalhava. Sim. E essa moça guardou o cartão, não sei por quê. Quando a moça vê na televisão... Ela viu a foto? Não, ela vê na televisão, e aí tinha, na realidade, retratos falados, aquela coisa, o quê? Ela liga pra polícia e falou, olha, eu acho que esse cara me abordou, e levou o cartão pra polícia. Tá vendo? Aí a polícia foi lá, e ele já tinha se mandado. Ele pediu as contas. Porque ele viu na TV, ele viu que tinha divisa, nos jornais, o retrato dele, que estavam atrás dele. Bom, a polícia vai lá. Uma loja de motoboy. Sim. Bom, e o delegado tá lá e estão lá investigando. Bom, chegou lá, mas o cara falou, o cara é bom funcionário. Disse que ele era bom. O patrão dele ajudava ele tudo. Ajudava. E aí... Mas todos os psicópatas são assim, né? A pessoa acha que é gente boa, né? Gente boa. E aí o que aconteceu? A polícia foi embora e beleza. Bom, aí uma pessoa foi desentupir a privada onde eles usavam. Quando ele foi desentupir a privada, ele tirou, que tinha umas coisas que estavam lá pegando, de papel higiênico, e quando a mulher tira, encontra um RG queimado pela metade. Sim. De uma das vítimas, e eu consegui a foto e coloco lá na cena do crime. Baza. Aí o dono chama a polícia e falou, olha, tinha esse RG queimado aqui. Foi ver, era a menina desaparecida. Ali foi a prova, já pediram a prisão dele. Identificou, era ele. E aí, ele foi pego, ele fugiu, sim. Demorou para prender, e ele foi pego e 7 corpos foram encontrados. 7 corpos foram encontrados, só que 4 não foram encontrados. E qual foi a condenação dele? 250 anos. Pelos 7 corpos. 7 corpos. E os outros que não foram encontrados não tem crime? Não tem crime, não tem. Só que, pelos meus cálculos, daqui a 2 anos e 8 meses ele é solto. Já? É que também já faz quantos anos, né? Ele já cumpriu 27 anos e pouco de pena. E o mais curioso... É tipo 30 anos, né? Vai sair. E o mais curioso, ele tá jovem, não envelhece desgraçado. Mas você acha que um cara desse tem que voltar pra sociedade? Não tem. Aí que entra aquele negócio da pena de morte. Sim, entendeu? Mas não tem pena de morte no Brasil, nem prisão perpétua. Deveria ter, pô. Pra esses casos deveria ter, porque não pode viver em sociedade. A lei dele, na época que ele cometeu, ele só pode ficar 30 anos preso. Hoje é 40. Mas ele vai ser colocado em liberdade. A grande probabilidade de ser colocado em liberdade. O mais curioso dessa história, eu quero contar 2 curiosidades. Tá? A primeira, ele cai num presídio onde tinha o Pedrinho Matador, que é o maior matador do Brasil. Matou 77. 77. Cumpriu 30 anos, foi posto em liberdade. Já saiu? Saiu. Só que ele voltou para Mogi,
arrumou confusão, mataram ele. Eu vi isso. Eu vi. Mataram ele em Mogi. Então não está na sociedade. Não está mais na sociedade. Mas o que aconteceu? O Pedrinho, quando soube que o Francisco de Assis Pereira ele falou para todo mundo, eu vou matar. Porque o Pedrinho Matador, Juliana, matou várias pessoas na cadeia. Ah, então o Pedrinho queria matar ele? Queria matar. Só que o diretor da cadeia não deixava os dois no banho de sol. Mas por que não deixou? Não deixava no banho de sol. E aí ele não foi morto. Bom, esse é um fator. Tem mais duas curiosidades, até vai ser interessante, já que vocês assistiram o filme, para saber se eles colocaram isso no filme. Sim. E eu descobri, peguei até... Bom, então é o seguinte. Durante o cumprimento de pena do Maníaco do Parque, uma psiquiatra fazendo um trabalho para defender uma tese, ela precisava entrevistar psicopatas. E ela ia nas cadeias, ela entrevistou muita gente. E ela chegou numa cadeia, falaram do Maníaco do Parque. Ela falou, eu queria entrevistá-lo. Conversaram com ele se ele queria ser entrevistado por ela. Ele falou que queria. E aí foi marcada a primeira sessão de uma conversa para fins de estudo. E era uma sala pequena, uma mesa como essa, mais curta. Então sentou o Maníaco do Parque e sentou essa advogada, que já tinha mais de 50 anos. Aí veio o agente penitenciário, tudo isso ajustado com a direção da cadeia. Aí o agente penitenciário falou assim, olha, eu vou deixar a porta aberta e vou ficar aqui na porta. Aí tudo bem, e começou a entrevista. Passaram 10 minutos, ele começou a falar, olha, doutor, tá muito barulho, eu não consigo me concentrar. Não, vamos tentar. Não, mas eu não consigo me concentrar. Aí ela chegou para ele, por favor, fecha a porta, que tava barulho realmente. Aí o rapaz falou, olha, o agente penitenciário, é melhor não fechar, doutora. Não, tá tranquilo aqui. Ele não estava algemado nem nada. Nada. Pode fechar. E fechou a porta. Juliana, quando fecha a porta, deu 2 minutos de conversa, isso ela contando. Ele dá um pulo, como se fosse um gato, e gruda no pescoço dela. Teve isso na série. Teve isso. E fica olhando para ela. E fala, você acha que eu vou te matar? Aí ela não sabia o que falar. Aí ela falou, brincadeirinho. Era loucão. E a partir daí, continuou a entrevista e ela entrevistou mais ele 4 vezes. Mas ele adorava a mídia, né? Adorava. Ele adorava mas isso não tinha nem mídia, porque era uma coisa para um estudo. Era um estudo, sim. Não, mas ele gostava de aparecer, de ser estudado, ele gostava. Agora, o que eu descobri agora, que eu acho que o filme foi antes, o filme deve ter falado que ele recebeu muita carta de mulher interessada por ele. Mas teve uma mulher insistente. A mulher foi lá no presídio. E a mulher marcou que queria conversar com ele. Conversar não, era dormir mesmo, né? Queria dar uma... Então, a grosso modo, queria dar uma... Mas na realidade aconteceu o seguinte, acabaram permitindo que ela conversasse com ele através do vidro blindado. Tá. Tudo bem, foi feito isso. E foi feito várias vezes. E ela se apaixonou. Não dá pra entender uma e coisa ele dessa, né? também, tudo é festa. E no final, eles estão casados. Eu vi no papel que eles casaram mesmo, né? E ela tem hoje 60 anos, ele tem 55, e ele pode sair agora, 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, ele pode sair da cadeia. E ela visita ele lá? Não tem contato físico, não é permitido, porque tem medo de que ele mate ela. Gente, a mulher casou com o cara, não tem contato físico, nunca tiveram visita. É um namoro virtual, mas não... assim, o virtual no vidro blindado. E nem tiveram visita íntima. Vai ver, ela quer matar ele quando isso. Não, dos dois não podem ser normal. E aí